Sabe aquela dúvida que sempre aparece quando o assunto é saúde mental? O que é melhor, terapia ou medicação? Pois é, essa pergunta tem estado no centro de muitas discussões. Por muito tempo, a gente olhou para isso como uma batalha, sabe? Uma mentalidade de versus. De um lado do ringue, a pílula. Do outro, a conversa. Como se fosse preciso escolher um lado. Como se fossem forças opostas. Mas será que essa é a melhor forma de pensar? Para a gente entender o impacto disso na vida real, vamos dar uma olhada no caso da Mary. A depressão dela era tão séria que o trabalho dela estava em risco. Mesmo assim, a abordagem que ela encontrou foi aquela de terapia primeiro, medicação, talvez. Isso mostra na prática como essa hesitação em juntar os tratamentos pode ter consequências bem sérias. Ok, então agora vamos virar a chave. Vamos sair do problema e focar na solução. E se a abordagem mais eficaz não tiver nada a ver com escolher um ou outro? E se a resposta estiver na soma e não na exclusão? E aqui está a grande ideia. Combinar a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, com a medicação não é só uma alternativa. É, na verdade, uma estratégia super poderosa e com muita evidência por trás. É a gente tocar de vez, ou pelo E. O pulo do gato aqui é a sinergia. Pensa comigo. A medicação pode ajudar a ajustar a química do cérebro, criando uma base mais estável. Isso facilita muito para a pessoa conseguir se engajar de verdade na terapia. E aí a terapia entra ensinando ferramentas práticas para lidar com o dia a dia. Habilidades que ficam para a vida toda. Uma coisa potencializa a outra, sabe? Legal na teoria, né? Mas como isso funciona na prática? Bom, a TCC tem um kit de ferramentas bem concreto que ajuda demais no sucesso do tratamento combinado, principalmente num dos maiores desafios de todos, fazer a pessoa tomar o remédio direitinho. A primeira ferramenta é a análise comportamental. É quase um trabalho de detetive. Em vez de só aceitar eu esqueço, essa técnica vai a fundo para entender o porquê. Ela mapeia o que aconteceu antes, o que a pessoa estava pensando, sentindo, para achar a raiz do problema. E olha que exemplo brilhante. O caso da Raquel mostra o poder disso. Não era um simples esquecimento, tinha um motivo, uma escolha ali, mesmo que inconsciente. Quando eles identificaram o padrão, viraram a noite estudando e o medo de ficar sonolenta, a solução apareceu. Não era sobre lembrar de tomar, mas sobre criar um plano que atacasse a causa do problema. Mas nem sempre o problema é o esquecimento. Às vezes, o maior obstáculo são as nossas próprias crenças. Pega o caso do Gene. Para ele, tomar remédio não era uma ajuda, era quase um atestado de fraqueza. E essa crença estava minando todo o tratamento. E o mais interessante aqui é a abordagem da TCC. Ela não chega e fala, você está errado. Pelo contrário, ela convida a pessoa a tratar esse pensamento como se fosse uma hipótese científica. Ok, vamos investigar essa ideia? Será que ela é 100% verdade o tempo todo? Que outras formas a gente tem de olhar para isso? É uma mudança de perspectiva total. O caso da Gina é perfeito para ilustrar isso. A crença dela era, se algo ruim pode acontecer, vai acontecer comigo. Então o medo do efeito colateral era paralisante. A terapia ajudou ela a se fazer uma pergunta crucial. Peraí, isso que eu estou sentindo é o remédio ou é a minha ansiedade sobre o remédio? Isso ajudou a separar o que era físico do que era psicológico. E a partir dessa nova leitura, eles criaram uma ferramenta muito prática, o cartão de enfrentamento. É como ter um terapeuta de bolso. Na hora do pânico, a Gina podia ler o cartão e se lembrar dos fatos, não dos medos. Isso ajuda a fortalecer o pensamento racional e a diminuir o poder da ansiedade. Muito bem, agora vamos avançar um pouco e ver como essa abordagem integrada se torna ainda mais importante em cenários mais difíceis. Porque para algumas condições, ela não é só útil, ela é absolutamente essencial. Quando a gente fala de transtorno bipolar, transtornos alimentares graves ou esquizofrenia, a colaboração entre terapia e farmacologia é crítica. Tentar tratar só com um ou com outro pode colocar a segurança e o sucesso do tratamento em risco. E para a gente ter uma dimensão da seriedade disso, olha esse dado. A taxa de mortalidade por anorexia nervosa é 12 vezes maior. 12. Isso mostra que o que está em jogo aqui não é uma questão de preferência de tratamento, mas sim de intervenções que podem literalmente salvar vidas. No caso da Carol, por exemplo, a medicação estabilizou o humor dela. Mas a terapia foi fundamental para reparar os estragos que a doença causou na vida social. Anos de altos e baixos a deixaram sem ferramentas básicas para se relacionar. A terapia foi o lugar para reaprender isso.
A história da Beth já mostra um nível de complexidade altíssimo. Ela precisava de medicação, de terapia, de um lugar seguro para morar, de tratamento para dependência química. Nenhuma abordagem sozinha daria conta. Só uma equipe coordenada, uma verdadeira rede de segurança, poderia oferecer a ajuda que ela precisava. E tudo isso nos leva, então, à mensagem final, à conclusão dessa nossa análise, a ideia de uma equipe de tratamento. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. Saúde mental é um esporte de equipe. O sucesso depende da parceria entre todo mundo. O paciente não é só alguém que recebe o tratamento, mas um colaborador ativo, que trabalha junto com o terapeuta e o médico. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. E se a gente parasse de pensar em qual tratamento escolher e começasse a pensar em qual equipe montar? Isso muda toda a perspectiva, né? Deixa de ser uma busca por uma bala de prata para ser a construção de um sistema de apoio integrado e feito sob medida. E essa pode ser a verdadeira chave para o bem-estar.